Bom, então estamos aqui novamente, vamos dar continuidade ao que seria uma pesquisa no curso de Direito, né? Eu vou só fazer aqui uma pequena link aqui à aula passada, até para a gente não perder a continuidade, né? Eu tratei na aula passada de alguns conceitos para a gente entender o que seria pesquisa jurídica na atualidade, né? Vamos dizer assim. E eu falei de alguns conceitos, eu procurei exatamente identificar o que é um conhecimento científico, né? Qual que é a diferença desse conhecimento científico para o senso comum, até porque o que vocês vão desenvolver aqui dentro seria o conhecimento científico. Apresentei o conceito de complexidade, que ele é a base, né? Ou seja, ele é o núcleo de um conhecimento científico, ou seja, não existe conhecimento científico que não seja preparado para lidar com essa complexidade. Eu posso até não pretender solucionar todos os problemas, mas eu tenho que ter a consciência dessa complexidade, né? Até para que eu também não apresente uma pesquisa, vamos dizer assim, absurda, aqui no sentido do senso comum mesmo, né? Tem pesquisas que são propostas que parece que o aluno vai propor a solução de todos os problemas do mundo, né? Então eu tenho que entender que a realidade ela é complexa, até para que eu possa ter uma maior condição de delimitar o tema que eu pretendo propor durante essa pesquisa, né? E apresentei então as discussões do que seria essa complexidade, o que seria um conhecimento complexo, qual que é a importância dessa consciência, né? Então foi basicamente isso que eu apresentei na aula anterior e vamos dar sequência aqui, apresentando uma mudança de rumos na concepção do que seria uma pesquisa. Eu também já falei disso na aula passada, mas os nomes não ficaram muito claros, né? Antigamente, e quando eu falo antigamente aqui, não é 50 anos atrás, isso até pouco tempo atrás, se nós voltarmos aí a 15 anos atrás, mais ou menos, eu quando fiz faculdade de Direito, comecei a faculdade de Direito em 99, né? Nós nem sabíamos muito bem o que era pesquisa no direito, e a informação que se tinha era aquela pesquisa, inclusive, que eu falei, né? Que a pesquisa seria uma coletânea de informações que são obtidas através de doutrinas, artigos de revista, jurisprudências e assim por diante. E as pesquisas, elas tinham uma característica muito unidisciplinar, né, que eram chamadas pesquisas unidisciplinares, que são metodologias monográficas que não pretendiam a visão da totalidade. Então as pessoas, por exemplo, iam investigar a questão da guarda, por exemplo, né? E a visão da guarda compartilhada, em que sentido que ela seria unidisciplinar? Se eu tentar entender a questão da guarda compartilhada só a partir, por exemplo, do olhar do direito civil, né? Eu tenho que entender que a guarda compartilhada ela tem problemas que implicam questões constitucionais, questões, isso dentro do âmbito do direito, é claro, né? Questões civis, questões filosóficas importantes, questões sociológicas importantes, às vezes questões até psicológicas importantes, depende, obviamente, da pretensão da sua pesquisa. Então, um tema como a questão da guarda compartilhada, ele não pode ser trabalhado numa perspectiva unidisciplinar. Aliás, nenhum tema pode ser trabalhado dentro da perspectiva unidisciplinar. Então, nós avançamos isso e criamos uma perspectiva chamada de multidisciplinar, em que há uma cooperação teórica entre campos do conhecimento antes distanciados. Ou seja, aqui já há um pequeno avanço, mas ainda não é o interessante, vamos dizer assim. Porque aqui, multidisciplinar, existe uma cooperação teórica entre os campos de conhecimento, mas eles não se interrelacionam, eles só cooperam. É como se eu apresentasse uma pesquisa, por exemplo, qual que seria a visão do direito civil em relação à guarda compartilhada? Qual que seria a visão do direito constitucional em relação à guarda compartilhada? Mas eu não fiz a inter-relação entre essas coisas, por exemplo. Então aqui só há ainda é um tipo de conhecimento compartimentado, e não é interessante. Então existem hoje pesquisas que são muito mais interessantes, que são as pesquisas chamadas de interdisciplinares, né? Ou seja, passa-se da cooperação para a coordenação de disciplinas conexas. Então aqui já há mesmo uma percepção de que os problemas eles exigem, né, uma compreensão do todo, na realidade, né? Então, de novo, voltando à questão da guarda compartilhada, aqui só como exemplo, até porque eu acho que é um tema que as pessoas devem conhecer mais ou menos, a guarda compartilhada, eu tenho que entender o todo desse problema, né? É um problema de família, é um problema social, é um problema que envolve discussões jurídicas, discussões, às vezes, religiosas, quem sabe, morais e assim por diante, né?
Então não é um problema meramente do direito civil, vamos dizer assim. Existem outras pesquisas, mas eu acho que eu nem vou tocar nisso aqui, mas está aqui como informação, que são as pesquisas transdisciplinares, né? Que é a produção de uma teoria única a partir de campos de conhecimento antes compreendidos como autônomos. Isso é algo muito distante de uma realidade de um curso de pós-graduação, ou até mesmo de um mestrado, às vezes, para falar a verdade, até de um doutorado, mas já é uma tendência que tem se firmado aí. Ou seja, nós saímos de um paradigma, né, monológico da filosofia da consciência para o paradigma dialógico de uma ação comunicativa. O que significa isso? Pode parecer um pouco distante de vocês. Eu saí de um paradigma onde as coisas deveriam ser todas compartimentadas, né? Onde a produção do conhecimento ele era realizado por uma pessoa, né, vamos dizer assim, para um conhecimento que é para um paradigma onde há a exigência de um diálogo, né, de uma ação comunicativa. Né? O conhecimento ele é produzido hoje em dia por nós. Eu não sou um produtor de conhecimento. Né? É algo que ainda é um pouco também difícil de compreender. Mas estamos caminhando para isso. A ciência jurídica e o seu objeto de investigação. Eu sei que isso é complicado falar num curso de pós-graduação, mas o saber jurídico ele não se restringe a um saber dogmático. Eu não sei se vocês se lembram, só para poder também ilustrar, nos cursos de introdução, principalmente, né, ao direito, falava-se muito em um conhecimento dogmático e um conhecimento zetético. Não sei se vocês se lembram disso. Mas a dogmática, tipicamente, ela teria como pretensão a apresentação de respostas para um determinado problema, ou seja, respostas prontas e, de certo modo, fixas. Né? Veja bem, eu não usei a palavra imutável, mas elas são fixas, né? Elas têm uma pretensão aí de estabilidade. E a zetética, que na realidade é o contrário da dogmática. Se a dogmática ela nos preocupa em apresentar respostas, a zetética é aquilo que se preocupa com os problemas. Né? É a zetética que vai cuidar da problematização de um conhecimento dogmático. Né? A dogmática é isso que vocês encontram aí nas doutrinas, né, vamos dizer assim. E a zetética, aliás, existem algumas doutrinas hoje em dia que elas já têm esse cunho um pouco mais zetético e menos dogmático. Existe uma parte dogmática e outra parte zetética. Né? Então há necessidade de reconstrução dessa dogmática. Será que a dogmática apresentada pelos civilistas, né, pelos processualistas, pelos penalistas, elas são dogmáticas suficientes para o enfrentamento das propostas que eles estão apresentando? Né? Dentro do direito penal, quem trabalha nessa área, por exemplo, vocês devem perceber o quanto, né, o direito penal evoluiu, né, desde, por exemplo, as teorias clássicas, passando por Hans Welzel, né, que é a teoria finalista, passando por Roxin, por Jacobs, né, e hoje em dia já tem outras propostas teóricas também dentro do direito penal, exatamente como modo de enfrentamento de uma dogmática que eles entendem que elas não servem para a solução desses problemas. Né. O processo civil, assim também, tem as chamadas teorias, as visões mais, vamos dizer, tradicionalistas do processo, como o processo como relação jurídica, né, que é a teoria do Bilov, as teorias instrumentalistas do processo, do Liebman, da Escola Paulista de Processo, tem a Escola Mineira do Processo, que tem um processo constitucional do Baracho, né, o processo como procedimento realizado em contraditório, as propostas do professor Rosemiro Pereira Leal. Então, vocês podem perceber que as teorias, essa dogmática, ela vai se renovando sempre no sentido de apresentar respostas mais adequadas para enfrentamento de problemas que são problemas reais, né, vamos dizer assim. Então, é em função de uma zetética que ocorrem essas mudanças dentro da dogmática. Né? A zetética ela tem um papel, então, de ficar, de certo modo, meio que incomodando, né, vamos dizer assim, a parte da dogmática. Né? Até meados do século XX não havia a preocupação com a problematização dos fenômenos sociojurídicos e das formas de atuação e da regulação desses mesmos fenômenos. Né? Ou seja, até ali a década de 40, 50, 60, vamos dizer assim, não havia essa
preocupação com esses fenômenos, né? As pessoas acreditavam, inclusive, em função de teorias mais positivistas, vocês devem conhecer um grande nome chamado Hans Kelsen, né? Que propunha, inclusive, que a ciência jurídica não deveria se preocupar com questões sociais, questões de valores, questões morais e algo nesse sentido, né? O Kelsen, quando ele propôs uma teoria chamada teoria pura do direito, a proposta dele inicial era exatamente isso, né? É a separação da ciência jurídica desses outros tipos de conhecimentos, né? A proposta que ele faz de evitar o que ele chama de sincretismo metodológico. Talvez em função disso, até meados do século XX, não havia essa preocupação, né, em compreender os fenômenos sociais, ou seja, havia um distanciamento do direito do mundo real, vamos dizer assim, né? E aí essas preocupações, obviamente, elas começam a ocorrer, creio eu, né? Creio eu não, a partir de informações que vocês leem nos livros, a partir do fim da Segunda Grande Guerra Mundial, com a criação da ONU, né? E aí o direito começa, a ciência do direito então começa a se preocupar com valores que antes não faziam parte dessa visão científica do direito. Então os valores humanos, né, eles voltam para dentro do direito, algo que se ficou perdido aí durante uns 40, 50 anos, no início do século XX até meados do século XX, né? A partir da noção de complexidade das relações sociais, novas condições de concepção da ciência do direito e das demais ciências sociais aplicadas foram constituídas. Ou seja, a partir dessa ideia de que a realidade ela é complexa mesmo, né, nós tivemos a necessidade de surgimento de novas concepções de ciência do direito. Ou seja, a partir da década de 50, 60, o próprio positivismo jurídico ele passa por uma reforma com um autor muito importante chamado Herbert Hart, eu não sei se as pessoas já leram esse autor, onde ele apresenta uma teoria bem mais voltada, né, para discussões de problemas sociais do que a teoria do Kelsen, por exemplo, né? O livro do Hart chama O Conceito de Direito, onde ele vai trabalhar uma virada, né, linguística no próprio âmbito do direito. E aí, a partir do Hart, vocês têm um autor também que já ficou muito conhecido hoje em dia, chamado Ronald Dworkin, e aí tem aí a inauguração de uma proposta que muitos hoje em dia chamam de pós-positivismo, que já tem uma concepção de ciência do direito bastante diferente daquela proposta de um positivismo jurídico, né? Então, é em função exatamente dessa complexidade que houve essa necessidade de inovação da própria ciência do direito, das ciências sociais e assim por diante. A preocupação com o conhecimento crítico e reconstrutivo também aumenta, não é? E aqui eu estou sempre falando um pouco do que seria esse conhecimento crítico e de um conhecimento reconstrutivo. Eu acho importante deixar isso aqui claro, porque isso vocês vão obrigatoriamente ter que fazer dentro do TCC, né? O que seria um conhecimento crítico e um conhecimento reconstrutivo? Bom, crítica, né, gente, não se faz com subjetividade, aquilo que eu disse bem lá atrás, na aula anterior, em relação ao conhecimento do senso comum. Para que eu apresente uma crítica dentro do direito, né, o tipo de racionalidade que eu tenho que utilizar nessa crítica é uma racionalidade que hoje nós chamamos de intersubjetiva, alguns chamam de objetiva. Ou seja, eu tenho que ter, a minha crítica sempre parte de um ponto específico, né, que nós chamamos na pesquisa de marco teórico, e é a partir desse marco teórico, ou de um fundamento, vamos dizer assim, é que eu consigo, então, fazer levantamentos críticos a partir do meu objeto de pesquisa, né? Depois nós vamos entender como que isso funciona na pesquisa, né, na realidade. Então, para entender o que seria o conhecimento crítico e reconstrutivo, todo conhecimento reconstrutivo e crítico, ele sempre parte de uma teoria de fundo, né, de um marco teórico, que vai fundamentar toda a proposta crítica que eu pretendo fazer. Então eu não posso jamais fazer uma crítica a partir de um conhecimento subjetivo, né, de dados que são subjetivos. Eu não posso fazer uma crítica, por exemplo, a partir da religião, porque a religião é algo subjetivo, né, vamos dizer assim. Então eu teria que encontrar aí uma teoria que tem uma pretensão de validade, vamos dizer, universal, depois eu posso explicar melhor também o que seja isso, e a partir dessa teoria é que eu vou criticar alguma coisa, né?
Depois eu vou dar alguns exemplos mais práticos para isso ficar mais claro. Então, urge aí uma nova síntese jurídico-cultural, um despensar o direito fundado em tradicionais dicotomias, Estado Nacional, sistema mundializado, sociedade civil, sociedade política, direito público, direito privado, ideal, real, forma e conteúdo. Ou seja, nós estamos exatamente no ponto em que há uma necessidade urgente de enfrentamento dessas grandes dicotomias, que são dicotomias tradicionais, né? Infelizmente, nos ensinaram que o direito ele é sempre dividido em dois lados, né? Uma das grandes dicotomias do direito é o direito público e o direito privado, algo que hoje em dia é um tanto quanto complexo trabalhar com essa noção dicotomizada, né? Vamos dizer assim. Outra coisa do direito que nós aprendemos muito, inclusive no próprio direito administrativo, né? Tem a chamada supremacia do interesse público sobre o privado, que demonstra isso também. A questão de que o Estado está acima dos interesses do indivíduo, dos interesses individuais. Essa dicotomia entre sociedade civil e sociedade política, né? Uma grande dicotomia também clássica do direito, que é um problema que a gente também tem que saber enfrentar isso, que é o ideal versus real. Ou seja, são aquelas grandes questões que também são do senso comum, né? Que o brasileiro sempre fala muito, né? Poxa, a gente tem tanta lei, mas as leis não funcionam na realidade. A gente tem uma Constituição linda, maravilhosa, mas na realidade ela não funciona. Ou seja, há aí um hiato, né? Uma separação gigantesca entre o que é a Constituição escrita, ideal, e a Constituição real, que é aquela que nós vivenciamos no dia a dia. E é algo que eu entendo que isso não pode funcionar dentro dessa lógica, ainda mais para quem está fazendo direito. Então, quando eu digo que urge uma nova síntese jurídico-cultural, ou seja, há uma urgência, hoje em dia, de uma nova perspectiva de pesquisa, até para o enfrentamento dessas grandes dicotomias, né? Tem autores hoje em dia mais contemporâneos, um muito conhecido chamado Jürgen Habermas, que a proposta dele é exatamente uma proposta de superação desse paradigma que pretende apresentar a noção de que existem dois mundos e que esses dois mundos eles são completamente distantes um do outro, né? Outro problema do direito que tem a ver com o ideal e real é a tal da forma e do conteúdo, né? O positivismo, como eu acabei de dizer para vocês, o Kelsen privilegiou o lado da forma, né? O aspecto formal do direito. O justnaturalismo, né? Que hoje em dia já não se fala muito, se fala num chamado justnaturalismo moderno, né? Seria privilegiar demais o lado do conteúdo. E hoje em dia o que existe é exatamente uma proposta de entender que o direito ele tem tanto forma como conteúdo, as duas coisas são inseparáveis e como que se trabalha com isso, né? Eu estou tentando ser aqui bastante simples, né? Mas existem discussões muito mais profundas a se fazer em relação a isso aqui. Então, na realidade, urge, né, ao surgimento aí de um novo paradigma dentro das ciências sociais e o direito como ciência social aplicada dentro do direito também, claro, né? Existe um grande sociólogo português chamado Boaventura de Sousa Santos. Claro que existem inúmeras críticas ao professor Boaventura de Sousa Santos, mas não há como não falar nessa perspectiva do Boaventura de Sousa Santos, né? Ele tem um livrinho chamado Um Discurso sobre as Ciências, onde ele vai apresentar essa evolução paradigmática dentro da ciência, né? Então ele apresenta um paradigma dominante, ele apresenta a crise do paradigma dominante, e ele vai apresentar então o surgimento de um novo paradigma dentro da ciência. Eu estou sempre falando essa palavra paradigma aqui, mas eu não sei se as pessoas sabem qual que é o significado do paradigma. É claro que no dicionário, a palavra paradigma, ela aparece como modelo, né, como padrão. Esse conceito não serve para a ciência, né? O conceito de paradigma hoje em dia, eu uso aqui um conceito que o professor Menelik utilizava na aula dele, né? O paradigma seria um pano de fundo de silêncio intersubjetivamente compartilhado. Eu sei que parece que não ajudou muito, né? Porque isso não é algo fácil de compreender. O que seria um pano de fundo de silêncio intersubjetivamente compartilhado? Aqui dá a noção de que paradigma, na realidade, ele não basta ser meramente um modelo ou um padrão, né? Ele tem que ser algo compartilhado. As pessoas devem compartilhar daquele mesmo paradigma, não é isso? Então, para ser paradigma, há necessidade de que
uma determinada comunidade científica compartilhe daquilo como paradigma. Por exemplo, é óbvio que para o direito é um paradigma a discussão, por exemplo, da teoria do processo como procedimento realizado em contraditório, né? Que a noção de paradigma, por exemplo, da teoria, por exemplo, da imputação objetiva do Klaus Roxin ou do Jacobs, por exemplo. Ou seja, são propostas teóricas que, por mais que elas não sejam compartilhadas por todo mundo, mas todo mundo compartilha da ideia de que essas teorias elas são teorias ou do direito penal ou do direito ou do processo civil, assim por diante, né? Então há essa necessidade. Então, para o Boaventura de Souza Santos, ele apresenta um paradigma que ele vai chamar de paradigma do conhecimento prudente para uma vida decente. O nome desse paradigma é uma criação do próprio Boaventura de Souza Santos, como também uma crítica ao paradigma anterior, que era o paradigma da filosofia da consciência, né? Ou seja, a nossa preocupação hoje em dia é desenvolver um conhecimento cuidadoso, vamos dizer assim, né? Para que nós tenhamos no futuro uma vida mais decente, né? Essa é a preocupação do professor Boaventura de Souza Santos. E esse paradigma tem essas 4 características aqui. A primeira característica do paradigma é exatamente o que vai romper com o paradigma anterior. Vocês podem perceber no quadro aqui que o Boaventura de Souza Santos ele está rompendo de novo com aquelas dicotomias, né? A primeira frase ele vai dizer que o conhecimento científico natural é científico social. Algo que sempre existiu no paradigma anterior, que era a separação das ciências da natureza com as ciências sociais. Ou seja, havia uma separação entre natureza e sociedade. E segundo o Boaventura de Souza Santos, essa separação entre natureza e sociedade, ela obviamente contribuiu por quase todas, né, as nossas, vamos dizer, os nossos grandes desastres que vivemos hoje em dia aí, desastres ecológicos que estamos vivendo hoje em dia aí, aquecimento global e algo parecido, né? Então, separar a natureza da sociedade tem esse risco. Então, eu tenho que entender que todo conhecimento científico natural, ele é também científico social, né? Isso não há como dissociar. Todo conhecimento local é total. Outra proposta de ruptura com uma outra dicotomia, né? O local e o global, né? Ainda mais que hoje nós vivemos um mundo chamado de mundo globalizado. Mas o mundo globalizado ele nunca pode deixar de perceber que existem problemas que são problemas locais. E também o local, né, o mundo, por exemplo, a questão do município, por exemplo, não pode deixar de compreender que nós vivemos num mundo globalizado e assim por diante. Então, todo conhecimento ele é local e ele é total ao mesmo tempo. Eu não consigo desenvolver um conhecimento meramente localizado, né? De novo, também a ideia de complexidade está inserida nessa característica aqui. Todo conhecimento é autoconhecimento. Aqui é a proposta do Boaventura de Souza Santos de superação de uma dicotomia que ficou clássica nas ciências, que creio que todo mundo deve conhecer, que é a separação entre sujeito e objeto. Essa separação sujeito-objeto, é claro que ela inaugurou, de um lado, né, a chamada subjetividade ou a objetividade. A proposta de separação do sujeito-objeto era para que se criasse, então, um conhecimento mais objetivo, né? O sujeito jamais iria interferir no objeto de pesquisa. Hoje, a proposta é exatamente o contrário, né? Não existe uma proposta de pesquisa científica onde o sujeito não interfere, de certo modo, no objeto em que está sendo investigado. Então, é nesse sentido que ele quer dizer que todo conhecimento científico ele é autoconhecimento também, né? Ou seja, nós, como sujeitos, interferimos no objeto e o objeto, de certo modo, também ele interfere no sujeito, né? Então, há uma relação aí, naquilo que nós chamamos de intersubjetividade, né? Todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. Esse talvez seja o ponto que o Boaventura de Souza Santos tenha sido mais criticado, né? Ou seja, quando ele diz que o conhecimento científico ele tem uma pretensão, né, de se transformar em senso comum. Ou seja, o que ele está dizendo aqui basicamente é que o conhecimento científico ele não se reduz à academia, né? O conhecimento científico não deve ficar intramuros, né? Eu desenvolvo conhecimento científico para que ele saia do mundo acadêmico e esse conhecimento científico, obviamente, ele se torne senso comum, ou seja, para que o conhecimento tenha impacto, né, na realidade e na sociedade.
o conhecimento científico ele não pode ficar colonizado, né, aqui dentro da academia. Essa é uma proposta que ele foi muito criticado. Hoje nós estamos também a uma outra proposta, além desse paradigma que o Boaventura de Souza Santos ele apresenta, né, num paradigma de uma razão comunicacional. Eu não vou me alongar muito nisso aqui, né, mas só para que nós tenhamos contato com essa teoria, o que seria o paradigma de uma razão comunicacional? Então eu tenho duas propostas paradigmáticas aqui, né? Um dos autores, o Boaventura de Souza Santos, afirma que nós estaríamos aí na emergência, né, de um novo paradigma, que é o paradigma de um conhecimento prudente para a vida decente. O Habermas, já em 80, na década de 70, 80, eles vêm desenvolvendo uma teoria, que hoje em dia também já está, de certo modo, superada, que é a teoria da ação comunicativa, que foi publicada em um livro da década de 80, e ele desenvolve, então, o que seria o paradigma de uma razão comunicacional. Resumidamente, Habermas, né, está procurando um pouco ali, um pouco acolá, à procura de vestígios de uma razão que reconduza, sem apagar as distâncias, que una sem reduzir o que é distinto ao mesmo denominador, que entre estranhos torne reconhecível o que é comum, mas deixa ao outro a sua alteridade. Ou seja, é uma frase que reflete bem o tipo de saber filosófico que resiste ao monismo unificador das teorias tradicionais. Bom, eu sei que isso aqui parece ser um pouco confuso, e está realmente confuso o texto, né? Mas qual que é a proposta do Habermas, no final das contas, aqui, em um paradigma da razão comunicacional, né? Então ele está aqui, olha, buscando uma razão que reconduza sem apagar as distâncias, né? Ou seja, ele entende que as pessoas são diferentes, né? Há uma distância muito grande entre tradições que são diferenciadas, entre valores que são diferentes. Isso eu tenho que entender isso, mas eu não apago essa distância, ou seja, essa distância ela é perceptível, né? E que una sem reduzir o que é distinto ao mesmo denominador. Ou seja, eu estou unindo essas pessoas, mas eu também não estou deixando de tratar essas pessoas como pessoas distintas, né? O que ele está, de certo modo, aqui é entendendo que essas pessoas elas são diferentes, né? A questão da alteridade, né? E por isso que a proposta dele de uma razão comunicacional é que é possível, sim, mesmo diante dessa distância entre valores, tradições diferentes, religiões diferentes, conceitos diferentes, concepções diferentes, ou seja, mesmo diante dessa distância enorme, é possível, sim, estabelecer uma comunicação, né? A grande preocupação do mundo com a segurança foi exatamente o grande erro, né? Ou seja, não há uma possibilidade de entender que existe segurança vendo as coisas só por um único lado da moeda, vamos dizer assim, né? E a proposta de uma razão comunicacional é que é possível, sim, estabelecer um quadro de paz no mundo, mesmo diante de um dissenso. Ou seja, eu não preciso de consentir com todo mundo, de aceitar tudo aquilo que as pessoas falam, né? Mas é possível, sim, que nós consigamos ter uma vida mais pacífica, mesmo entendendo que nós somos pessoas diferentes, né? E aí que está a proposta de uma razão comunicativa, né? Eu vou depois, talvez, deixar isso um pouco mais claro. Então, a teoria do discurso, que é uma teoria que vem da razão comunicativa, deve ser considerada, em primeiro lugar, através de um giro, né, linguístico ou pragmático formal que Habermas assume em seu projeto teórico. Desde sua incipiente formulação no quadro conceitual traçado, com base na releitura das categorias hegelianas do trabalho e da interação, até seu contorno definitivo nos temas incorporados na obra magna, a partir de 4 teorias complementares: a teoria do agir comunicativo, a teoria da sociedade, a teoria da racionalidade e a teoria da modernidade. Então, na realidade, o Habermas depois ele vai desenvolver uma teoria chamada teoria do discurso, onde ele pega boa parte da teoria do agir comunicativo e propõe o que hoje nós chamaríamos de uma razão comunicativa. Só para entender melhor e para encerrar essa aula, o que seria a razão comunicativa, né? A razão comunicativa é uma forma de superação de uma razão chamada de razão instrumental, ou razão também chamada de razão estratégica, né? Um dos grandes problemas do mundo foi a utilização excessiva de uma razão estratégica, que é a razão muito utilizada na política, né? Uma razão de mercado, por exemplo, onde as pessoas desenvolvem estratégias, né, para se alcançar um determinado fim, né? E a proposta do Habermas é que esse tipo de razão é uma razão que, na realidade, ela não contribui para o enfrentamento das diversidades, vamos dizer assim, né?
Se eu sempre me utilizo de uma razão estratégica para lidar com determinados problemas, eu vou sempre, de certo modo, separar pessoas que são diferentes, né? Vou tentar me aproximar das pessoas que sempre são próximas a mim, e é esse o sentido que o Habermas quer exatamente superar dentro de uma razão comunicativa, né? Ou seja, a ideia de que o mundo, de novo, ele é complexo. E a melhor forma de lidar com essa complexidade não é agindo de forma estratégica o tempo inteiro, de forma instrumental. É sempre agindo de uma forma comunicativa, né? A noção de agir comunicativo representa seu ponto de unidade, o seu fio de continuidade, pois é ela que permite a Habermas elaborar um conceito formal de racionalidade apropriado ao horizonte da modernidade e fundamentar uma concepção de sociedade baseada no conceito de razão mencionado acima pelo autor. Ou seja, por que um conceito formal de racionalidade? Né? Só para encerrar e irmos para o intervalo. Um conceito formal de racionalidade, o Habermas não estabelece um conteúdo fixo dentro dessa racionalidade. Ele propõe formas, né, de se desenvolver uma racionalidade para que nós consigamos chegar ao entendimento na realidade, né, e não a um consenso. Eu quero chegar aqui, eu quero que as pessoas consigam entender o que eu estou comunicando, não que elas aceitem, né, o que eu estou dizendo. De certo modo seria isso. Então a chave da paz no mundo é o entendimento e não o consenso. Até porque as pessoas, elas são diferentes e sempre vai haver uma possibilidade de dissenso e assim por diante, né? Bom, então é isso. Estamos encerrando então o segundo bloco e nos encontramos daqui a pouquinho.